Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Academy for You, o podcast que ainda não tem nome, porque você vai escolher o nome do nosso programa. Como? Vai no Instagram da Academy for You, lá nos destaques a gente tem uma enquete para você escolher o nome do nosso programa. E hoje a gente tem mais um episódio muito especial. Mais uma vez eu estou recebendo uma mentorada do Club for You e essa mentorada ela é muito especial, ela tem várias ideias fantásticas, é uma pessoa muito comunicativa, eu tenho certeza que vocês vão amar esse episódio, então não perde. Mas antes de eu apresentar para você a nossa convidada, eu preciso deixar um recadinho. Inscreve no nosso canal e curte o vídeo, claro, dá essa fortalecida para o canal da Raw for You. Sem mais delongas, deixa eu apresentar essa dentista maravilhosa, mãe, Olá. empresária, comunicativa, uma pessoa cativante. Thaís, muito obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de participar. Legal, a gente vai contar muita história dessa mulher incrível e a gente vai começar pelo começo, claro. Vamos falar da Thaisinha. Quem era Thaisinha? Thaisinha já sonhava em ser dentista ou não? Na verdade, não. Se eu tivesse uma primeira profissão a seguir, seria arquiteta. Eu sempre gostei muito de jogar aquele joguinho de computador, o The Sims. Eu adorava decorar as casas, enfim. Então, eu seria arquiteta. E chegou meu terceiro ano do colegial e eu nem pensei em arquitetura, eu simplesmente falei, odonto, claro, óbvio. Meus pais são dentistas, eu vou ser dentista. E eu fiquei com muito medo, porque era algo que, assim, eu não sabia se eu ia gostar ou não, mas foi intuitivo. E aí eu prestei só odonto. Mas não teve uma pressão familiar? Não, nenhum. Inclusive, meu pai achou que, eu nem vou gostar. Fresca do jeito que você é, você não vai ver sangue, não vai querer, vai ver cara, não vai querer. E eu me apaixonei. Foi assim, amor à primeira vista. Eu sempre gostei de todas as matérias, inclusive pequena na escola. Acho que por ver meus pais dentistas, viver dentro do consultório odontológico, eu tinha muito em mim essa coisa didática de explicar o que é dente, porque eu já sabia que meu pai explicava, como que escova os dentes. Então, em vários anos na escola, eu lembro de criar apresentações e pedir para a professora de ciências, enfim, para eu apresentar uma aula de odontologia. E olha que eu nem queria ser dentista na época, né? Mas eu já tinha esse contato íntimo aí com a odontologia. Que legal! Não imaginava que era essa a razão pela qual você tinha escolhido a odontologia. Mas muito interessante. E você sempre teve esse lado de querer explicar, né, as coisas. E quando a gente falar do teu negócio, que a gente vai falar mais pra frente, a gente vai falar que é um dos pontos principais dele, né? Sim. Que você acolhe o paciente, você explica muito bem, tudo detalhadinho. Você tem até um espelho que você desenha. Sim. Lá. Mas daqui a pouco a gente vai falar disso. Tô dando spoiler aqui pra galera, mas daqui a pouco a gente vai falar disso. Que essa mulher é uma revolucionária. Ela tem um negócio muito diferente. Mas eu não vou contar agora. A gente vai contar daqui a pouco. Não vamos atropelar a linha do tempo. Eu te vejo, te conheço. Eu te vejo como uma pessoa muito dedicada, muito focada. E pelo que você já me contou, isso é algo que vem de você desde sempre. Sim. Desde que você era criança. Sim. Eu sou a primeira filha, primeira neta, primeira sobrinha por parte de mãe. Então, eu sempre tive muito paparico, digamos assim, né? Muita atenção voltada a mim. E por alguma razão, acho que minha mesmo, eu sempre quis fazer tudo muito certinho, muito... Eu sou um pouco perfeccionista, um pouco muito. e talvez por essa questão, acho que eu recebia tanta atenção que acho que automaticamente eu queria retribuir, né? Então, eu sempre fui aquela filha que meu pai falava, chega às 10 horas em casa. E eu pensava, eu vou chegar 10 para as 10, porque esses 10 minutos ele vai confiar em mim, e se um dia, por algum motivo, eu atrasar, ele sabe que eu sempre faço as coisas certas. Então, mas isso era muito meu. Então, eu sempre me dediquei a ser uma pessoa boa, mas diferente, e pensando nos detalhes ao longo da vida, né? Então, pensando na criança, na filha, eu queria ser uma boa filha, queria não dar trabalho. Tudo aí histórias, né, gente? Você citou uma característica sua que é de ser perfeccionista.
E quando a gente fala disso, a gente pode enxergar ela como uma qualidade ou como um defeito. Ou como os dois, Sim. Né? Tem o lado bom e o lado ruim, depende muito do contexto, da situação. Eu vendo a Casa Moss, que a gente vai falar daqui a pouco, eu vejo o quanto o teu lado perfeccionista entrou em cada detalhe de lá, de você ter pensado em cada coisinha e realmente ser um espaço perfeito. E esse eu acho que é o lado positivo. E o lado negativo talvez seja... Aí é uma pergunta, tá? Tá. Talvez seja putz, eu quero tudo tão perfeito que às vezes eu não tiro algo do papel ou eu deixo de fazer alguma coisa. Você Sim. enxerga isso? Por muitas vezes o perfeccionismo me barrou. Eu não queria fazer com medo de não ser perfeito. Mas eu acho que para a profissão de dentista é muito bom, né? Ser detalhista naquele cuidado, não só no tratar do paciente, mas também no resultado final do que se faz, né? Então, claro, em muitos momentos o perfeccionismo foi negativo, mas com autoconhecimento, com equilíbrio, a gente vai dosando. Hoje eu vejo que faz muito bem e eu me sinto feliz sendo detalhista, né, e pincelando aí todos os detalhes com capricho. Legal. Voltando para a faculdade, que você queria ser arquiteta por causa do The Sims. Depois você falou, poxa, mas aqui em casa, todo mundo dentista. É tão óbvio seguir esse caminho, por que não vou seguir? E aí você segue e se apaixona à primeira vista. Legal. Depois desse processo de conhecer a profissão e se apaixonar por ela, você começou a atuar na área. Sim. Quando você começou a atuar na área, como é que foi esse primeiro contato? Já foi com plano de saúde? Ou não? Olha, quando eu me formei, eu fiz faculdade em Campinas, na faculdade de São Leopoldo Mandique. E na primeira aula, primeiro dia de aula, o dono da faculdade foi até a nossa sala e falou com todos os alunos assim: oi, eu tô aqui para formar os melhores profissionais. Quem não quiser ou tiver com preguiça, pode ir embora. Foi tão marcante essa fala. Foi as boas-vindas. É isso. Foi chocante. Olá, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, é isso. Só que assim, para quem tem medo de desafio ou de desafio mesmo, isso poderia ser algo negativo. Mas aquilo me encheu assim de esperança, de força em eu quero ser essa melhor. Poxa, né? E quando eu me formei, embora meus pais fossem dentistas, eu nunca quis estar ao lado deles. Porque eu tinha na minha cabeça que eu precisava errar. Eu precisava ter o meu caminho. Eu precisava entender como era a Thaís dentista. E não ser a filha do doutor e da doutora. Eles tinham a clínica deles? Tinham um consultório. Eu trabalhei no começo muito, assim, pouquíssimos momentos, porque eu queria o meu desafio. Então eu fui procurar emprego. E aí eu procurei clínicas populares. Lembro que tinha uma dentista em frente ao prédio que meus pais moravam também. Fui até lá, bati, falei. E por muito tempo eu fiquei segurando só o sugador. Mas que foi sensacional. E mesmo formada, como aquele enriquece. Porque você vê o dia a dia clínico e você suga tudo que você achou de bom e de ruim para você levar para sua carreira, né? Então já trabalhei em vários lugares com planos odontológicos. E uma história muito legal é que, assim, eu sou cirurgiã. E quando eu me formei, eu já sabia que eu queria ser cirurgiã, porque o único presente, a faculdade de já foi um presente dos meus pais, né? Mas meu pai me deu. Eu lembro exatamente. Eu estava atendendo na clínica, aí, como meu pai era professor de lá, ele bateu na porta, aí eu só vi a cabecinha dele e ele me veio com um presente. Era um livro grosso de cirurgia e com uma dedicatória. Filha, que o seu amor pela odontologia seja tão grande quanto o meu amor por você. Que você seja feliz na profissão que escolheu. Te amo muito, papai. Então, eu nem sabia que eu queria ser cirurgiã, mas naquele momento eu sabia que eu queria ser cirurgiã, sabe? E quando eu me formei, eu segui esse caminho. E nas clínicas
Para quem não sabe, a gente recebe muito pouco, assim, é nada. Mas eu pensava, eu não tenho dinheiro para pagar uma especialização. E também não ia pedir para os meus pais. Então, eu me submeti a fazer várias cirurgias, ganhando absolutamente nada, mas para ter experiência. Então, na faculdade a gente normalmente não extrai dentes do siso, porque é um dente mais complicado. E eu falei, professora, eu quero tirar, eu gosto de cirurgia, posso? Aí ele deixou o dente bem molinho, só para eu sentir o gostinho de tirar um dente. Ai, já me senti especial. E aí, na vida real, formada, falei, bom, eu sei tirar siso. Pode marcar. Falava para a recepcionista da clínica, pode marcar que eu sei. Estudava nesse livro que meu pai me deu e ia fazer a cirurgia. Demorava 1 hora e meia para tirar um siso. Até que se tornou 40 minutos, 30 minutos, 15 minutos. Aí eu aumentava o nível. Agora eu vou fazer um dente semi-incluso. O paciente, obviamente, não sabia que era o meu primeiro dente semi-incluso. Mas eu estudava, no dia seguinte eu ia fazer e por aí vai. E em pouco tempo, acho que pelo amor e energeticamente aí por toda a origem, né, dos meus pais, a honra, né, honrando todo esse caminhar deles na odontologia, era como se, de verdade, Deus estivesse atrás de mim, assim, me guiando nos processos mais difíceis que eu fazia. Porque é óbvio que eu tinha medo. Era a primeira vez que eu estava fazendo um dente difícil. Mas eu sempre me senti muito protegida, sabe? Ancorada. E foi aí que, sem ser especialista, eu já me tornei uma especialista. Tanto é que quando eu fui fazer a especialização, eu pensei, não dá para fazer uma especialização simples de cirurgia, porque eu já sei tudo. E aí eu fui para bucomaxilofacial, que é muito mais complexo que isso. Incrível. Eu queria voltar um pouquinho na parte que você falou de você não quis a ajuda dos teus pais, você não quis trabalhar com eles. Por quê? Porque eu acho que você fez uma renúncia que é muito difícil da gente ver. É uma decisão muito difícil de ser tomada, né? Quem tem a oportunidade normalmente abraça essa chance. E você foi pela contramão disso. E aí eu queria entender melhor por que você fez isso, se você se arrepende ou não disso e por quê. E uma última, se o seu pai, em algum momento, ou sua mãe, eles ficaram tristes por você ter escolhido esse caminho? Isso é uma dor para eles até hoje. Quando eu falo disso, eles falam ainda com muita dor no coração. Mas eu sou muito segura da escolha que eu fiz como profissional. E eu já falei inúmeras vezes para eles, pai, mãe, eu honro vocês como dentistas, mas eu queria o meu caminhar, queria o meu caminho. Eu queria errar e acertar. Eu queria entender o paciente com o meu jeito. Eu só soube a dentista que eu era não tendo nenhum padrão a seguir, né? Então, mesmo sabendo dessa tristeza deles, eu não fico triste, né? Porque para mim foi muito sábia, foi calculada essa decisão. E hoje eu sou a profissional que eu sou graças aos perrengues, digamos assim, né? Que eu passei profissionalmente, né? Faz parte, são escolhas. Que lição que você deixou agora. Por isso que eu quis voltar nesse ponto, porque passou meio rapidinho assim nessa trajetória que você contou pra gente, mas é uma grande lição para muita gente. Tem muita gente que não tem essa oportunidade e precisa viver tudo isso que você passou. Sim. E tem gente que não precisa, como você. Você não precisaria ter vivido tudo isso e você escolheu isso para você se tornar quem você é hoje. Sim. Então, parabéns primeiro pela coragem e segundo por acreditar nisso, nessa loucura, entre aspas. Sim. Que antes da gente realizar é loucura, né? Depois que a gente realiza é genial. Então... E talvez eu só fale isso hoje porque eu vi que deu tudo certo, né? Porque eu olho para mim como profissional e vejo que a força interna que eu tenho, né? A evolução toda clínica diante de todos o processo aí do caminhar clínico. Muito bom. E agora eu quero entrar numa parte
que é uma parte que eu tô ansioso para contar, que é dessa ideia revolucionária que você teve, mas eu quero traçar um paralelo, que eu acho que é o primeiro ponto mais importante, assim, quando a gente fala da Casa Moss. Eu não vou aqui explicar o que é a Casa Moss, porque não vai nem fazer sentido isso. Eu quero que você explique esse conceito revolucionário e eu quero entender se ele surgiu por conta de você ter trabalhado com plano de saúde, por ter ralado nessas clínicas mais populares. Foi justamente por isso que surgiu a Casa Moss ou teve algum outro motivo? E também explicar o que é a Casa Moss, né? Eu vou começar explicando que a Moss, né, a Casa Moss, todo o conceito dela está voltado ao sentimento. Então, acho que na verdade ela veio para curar muita coisa, para transformar, ressignificar muitos sentimentos dentro de mim. Eu já atendi convênio, sim, mas eu sempre fui a doutora Thaís para com os meus pacientes. Então, eu oferecia um serviço meu, com a qualidade que eu exigia. Uhum. Inclusive, tem uma frase que meu pai falou lá atrás, que eu não me esqueço e que me tornou a pessoa que eu sou hoje. Filha, você pode atender planos odontológicos, mas lembre-se que cada boca que você mexer é um quadro que você vai pintar. Essas pacientes vão embora. E se essa restauração cair, se um serviço mal feito estiver ali, eles não vão pensar, é porque eu pago pouco no convênio, o convênio paga pouco pro dentista, enfim. É seu nome, é uma assinatura que você deu naquela boca. Então, se você escolher trabalhar com plano, recebendo pouco, saiba, é um processo, mas dê o seu melhor sempre. Tanto que a gente ganha muito pouco, ganhava, né, no convênio, assim, ridiculamente baixo, todos os repasses. Então, muitas vezes, eu trabalhei para não ganhar nada, pensando no que eu comprava de material. Porque eu tinha na minha cabeça, é o quadro que eu tô pintando. Calma, eu tô plantando. E esses pacientes, pra ter ideia, eu tô há quase 14 anos formada. Eu tenho pacientes que eu atendo desde o meu primeiro ano. Em clínicas que nem minha era. Então, assim, deu certo, né? E marcou. Então, isso pensando na qualidade do atendimento. Mas a história da Moss, o conceito todo, eu trago diante das minhas dores como paciente. Eu, obviamente, tenho um convênio médico bom, mas sempre me frustrei muito quando eu passava em atendimento, seja num pronto-socorro ou em médicos particulares, onde a gente nem é visto. A pessoa, às vezes, é só uma virosezinha, não pede exame adequado. Tinha um número de senha. Exatamente. E eu ficava indignada com isso. Porque eu queria ser vista. Como assim? Não é isso que você está pensando. Vamos olhar mais, vamos mitigar qualquer dor, doença, enfim. Então, isso sempre me deixou muito insatisfeita. Tem um episódio que eu acho que vale a pena comentar aqui, que eu achei que eu estava com câncer de boca. Que é uma loucura, nada a ver, viajei, formou uma afta no fundo da minha língua e eu estava certa que era um câncer, já vi o meu fim. Eu não dormia, eu fiquei apavorada, pelo amor de Deus. E assim, de tanto não dormir, realmente, porque aquilo me sufocava. Imagino, câncer de boca é sério, o negócio é sério. O que eu fiz? Eu desmarquei os pacientes da minha agenda, procurei no Google um patologista, consegui um horário, a consulta caríssima, mas fui até essa clínica. Cheguei lá e falei, doutor, pelo amor de Deus, acho que tá acontecendo isso e isso. Ele foi me examinar e falou, Thaís, aonde? Não tem nada aqui. Eu falei, tem. Peraí, peguei o espelho e falei, tá vendo no final? No fundinho, ali naquela curva? É verdade, tem, ele falou. Inclusive, eu acho que é importante a gente fazer uma biópsia e ter o resultado com a maior urgência, para você ficar mais calma e porque pode ser algo grave, sim. Doutor, eu não me opus. Doutor, o que você quiser, eu não vim pelo convênio, eu pago o que for preciso. Só resolve o meu problema. Só resolve o meu problema. Por favor, o mais rápido possível. Exato. E isso foi numa terça-feira. Na sexta eu voltei para fazer a biópsia. Ele se paramentou. E quando ele foi me anestesiar, ele anestesiou o lado errado. E ali, naquele momento, eu já entendi. Não tinha nada. Eu já sabia o resultado da biópsia, eu já sabia tudo o que ia acontecer. Porque, de fato, eu não tinha nada.
Só que esse profissional não foi honesto. Ele te deu uma lição, né? Ele me deu uma lição do como não ser, o que não fazer. Só que isso também é uma somatória, né? De todos os atendimentos com outros profissionais que eu me senti insatisfeita, né? E foi daí, de toda essa dor, que eu falei, eu não quero oferecer isso para os meus pacientes, embora eu nunca tivesse oferecido, mas eu quero uma outra experiência em saúde e odontologia. Eu quero que quem entrar no meu consultório se sinta único, exclusivo, especial. As minhas consultas são longas. A hora clínica bomba. Eu tenho 1h30 de consulta no mínimo, porque eu quero conhecer esse paciente. Eu quero que dê tempo dele viver, dele sentir, dele experienciar o melhor. Então, toda essa entrega na MOS tem muita relação com o sentimento, com a experiência que esse paciente vai ter ali dentro do consultório. Por que MOS? MOS significa musgo em inglês. E, na verdade, tudo veio... Acho importante também falar uma outra coisa. O nome da MOS, cada detalhe da MOS foi meio que intuído por algo. Porque cada detalhe... Eu sonhei com cada detalhe. E eu acordava no meio da noite, pegava meu celular e escrevia no bloco de notas. E voltava a dormir. Na noite seguinte, um outro detalhe. Acordava... E tinha dias que eu nem me tocava que eu tinha escrito no bloco de notas, mas no dia seguinte tinha coisas escritas no bloco de notas. Tava meio sonâmbula, assim. E eu não sou sonâmbula, então era realmente algo que, assim, precisava. Quando me perguntam, né, a MOS vai dar certo? Com certeza. Porque não fui eu. Porque não fui eu que quis. As coisas aconteceram. E aí o nome da MOS, eu queria muito uma alga marinha representando o meu consultório, todo esse conceito. Porque toda essa ideia veio na pandemia. Uma pandemia do Covid, respiratória, e que mostrou o quanto um simples inspirar era sinal de vida, né? E as principais produtoras de oxigênios no mundo são as algas marinhas. Então eu queria que esse meu mudar de conceito fosse muito significativo. E aí, alga marinha, eu comecei a pesquisar nomes de algas, e aí eu vi uma que chamava Irish Moss, que é uma alga da Irlanda. E eu falei, Moss, um nome sonoro, fácil, mesmo em inglês, fácil de pronunciar. E aí, casou perfeitamente. O que eu acho mais legal dessa história é que eu acredito que você não tenha tido nenhuma aula de marketing nem de branding. Mas você, na construção da sua marca, você dá uma aula para quem é da área e para quem estuda e para quem já está no mercado. Porque eu desafio você que está assistindo, pensar numa marca que tenha um branding tão forte e algo tão bem definido e construído. E só sendo muito genuíno para a gente alcançar um nível desse de construção e de profundidade. Mas você sabia que eu tentei procurar uma equipe de marketing para pensar nesse meu novo modelo? E eles me vieram com o nome Estúdio Nut. Estúdio Nut. Muito autêntico. Nut, teu sobrenome. Nut, meu sobrenome. Muito autêntico. O logo era um coraçãozinho. As cores eram laranja, rosa e branco. Muito normal. E aí eu falei pra ele, na época, Guilherme, o seguinte, eu pensei nisso, alga marinha, por conta disso e disso. Só que eu não vou continuar com você, porque eu acho que você que tinha que ter me falado tudo isso. Então, não quero. Mas é bem isso. Eu nem sei explicar de onde vem. Acho que é o que você falou, né? Por ser genuíno, por ser tão de coração. Eu tenho certeza. E tem tudo a ver também com a pandemia. Mas é por você também, claro, você ser diferencial. Você tem um diferencial em relação às demais pessoas. Sim. A partir do momento que você faz as renúncias que você fez, que você escolhe lutar e trilhar o teu caminho próprio, sem vícios, criar a sua história. Sim. Então, tudo isso parte de você. Então, é muito por conta disso, vendo de fora, né? Sim. E a Casa MOS, né? Então, na verdade, o nome é a Casa MOS, quem deu foi até os pacientes. Porque era só MOS. O nome era MOS, Casa, Odonto e Saúde. MOS, Casa, Odonto. E aí todo mundo fala, então a Casa MOS se tornou a Casa MOS. Agora explica por que todo mundo chama de Casa MOS.
Porque o conceito também da Moss é trazer acolhimento, segurança, amor, aconchego, afeto, justamente porque, como eu comentei que veio da pandemia toda essa ideia, na pandemia a gente entendeu o quanto a casa era um lugar de segurança, de amor. E se for para pensar, né? O que é casa? É todo o teto que a gente consegue viver e sobreviver. Mas nem toda casa é um lar. Então, o que eu quero transformar e quis transformar no meu consultório era isso. Existem inúmeros consultórios, mas não existe a Moss. E transforma esse atendimento numa experiência de lar, de segurança. Se você entra no consultório, todo mundo pensa, só que é uma casa. Não parece de fato que você entra. Só porque tem um sofá, uma cama, verdade, uma TV com Netflix. Tem tudo isso. E não parece. A minha ideia, de fato, é desmistificar toda a ideia de oferta de saúde e odontologia que a gente já viu por aí. É gostoso, né? Assim, quando eu penso tudo. E quando eu vejo o atendimento que eu ofereço para os pacientes, eu fico muito orgulhosa. Porque é exatamente o que eu queria receber. E aí que entra essa questão do quanto a gente se cura com tudo que a gente dá também, né? Você que está aí assistindo e está querendo criar uma marca, desenvolver um negócio, olha quanta lição a Thaís já passou aqui pra gente, né? Dessa construção, olha a construção que ela fez. Então, você deixou a régua lá em cima, tá, Thaís? Você não facilitou a vida de quem tá assistindo ali. Que agora a pessoa deve estar pensando, meu Deus do céu, eu preciso criar algo extraordinário. Foi algo que você fez. Criou algo extraordinário. Agora vamos contar um pouquinho dessa história, né? Porque a Casa Moss, ela vem lá da pandemia, né? Do início da pandemia ali. Sim. Muito das ideias. Dessas ideias. E ela vem na prática em que ano? Que ano que você abriu as portas da Casa Moss para atender? Junho de 21. Junho de 21. Junho de 21. E comecei mostrando nas redes sociais um pouquinho desse conceito de experiência, de exclusividade, de aconchego, essa questão do dar e receber, e da excelência que você tem que buscar num atendimento. E fui construindo na cabeça das pessoas algo que não dá, é inimaginável, né? Você vai ser atendido numa casa, numa cama. Ou é amador, ou não existe, né? Então, foi uma construção mesmo para o público, né? Para os pacientes. Tá vendo como foi importante lá atrás eu não ter meus pais? Porque essa força de palavra, de falar, paciente, confia nessa ideia, eu só tenho e tive porque eu tive uma construção, eu acho, profissional muito enraizada e forte, né? Se você tivesse seguido o outro caminho, você nunca teria ideia da Moss. Não. E, na verdade, eu não sei nem se eu estaria contente com a odontologia, porque a gente traz muito do que é falado, né? Então, se você como mentor, se você me passa uma imagem positiva, eu vou ver positivo. Se você me passa uma mensagem negativa, eu vou ver negativa. Então, eu precisei me desafiar. Eu saí da faculdade com sangue nos olhos, querendo o mundo. Não dava para eu ficar encapsulada no consultório dos meus pais. Eu precisava ter o mundo que eu queria ter. Né? Agora, vamos mais na prática. Tá. Que eu quero que quem está assistindo imagine. A pessoa vai fechar os olhos e imaginar. Quando eu abro a porta, na verdade, quando eu toco a campainha da Casa Moss, como é que é esse atendimento, essa consulta? Como é que funciona? Mas me conta nos detalhes. Então, o sofá, o espelho. Sim. Algo que eu prezei muito era que fosse um ambiente único, onde não tivesse encontro dos pacientes, como se fosse uma recepção. Eu não queria isso. Então, a Moss, ela é uma sala grande, onde a recepção, que não é uma recepção, mas é uma sala de estar de casa, está muito próxima à cama, que é o local do atendimento. Existe um espelho muito grande, apoiado no chão, onde ali eu explico, desenho com canetas, todos os processos que a gente vai fazer. A televisão, que passa o Netflix, que passa, enfim, o que os pacientes quiserem. Eu projeto o raio-x. Então, tudo de casa eu acabo usando, né? Como elementos para explicar a odontologia. Então, você entra, tem um tapete,
Um sofá, poltronas. O Lindt. O Lindt não é à toa, inclusive. Eu quis e defendo a ideia de ter um Lindt porque tem muitos chocolates gostosos por aí. Mas só o Lindt é um chocolate que a gente pensa em duty free de viagens. Eu ia falar isso. Ele não lembra a viagem? Lembra, né? E quando aquela pessoa pega o Lindt, na verdade ela vai lembrar de todas as experiências e ela... E normalmente 99,9% de viagens familiares sempre. Então, tudo é pensado, né? Até o chocolate, na verdade. Legal. Agora, você tá falando, a gente falou essa palavra algumas vezes, mas tenho certeza que a maioria não conhece e nunca nem viu, porque eu, antes de te conhecer, não conhecia e nunca tinha visto. A gente tá falando de uma cama. Como assim uma cama? Você atende numa cama? Eu atendo numa cama. Numa cama odontológica, lógico, específica para a odontologia. E é uma cama muito diferenciada. Existem 5 no Brasil só, e aqui da Moss... E uma delas é da Moss. Uma delas é da Moss, mas só a Moss traz com ela uma história. Então, muita gente, as outros profissionais que atendem com a cama odontológica, estão enquadrados num conceito clínico habitual. E a Moss não, transformou a cama como um protagonista, mas desse conceito casa de atendimento. E é aconchego, é segurança, é tranquilidade. E nessa cama odontológica, o atendimento não é na técnica normal. É na técnica de lateralidade. O paciente ele fica de lado, em posição fetal, de conchinha, abraçando uma almofada, com a almofada entre os joelhos, numa posição de extremo conforto, justamente para proporcionar tranquilidade e não apertar gatilhos negativos de uma experiência ruim que ele já possa ter tido no consultório odontológico. Então, temos muitos estudos que mostram que essa posição, por si só, já relaxa. Que é a posição que a gente vê televisão no sofá, que a gente dorme. Alguém dorme? Vários. Mas, mesmo não dormindo, quando eu falo, pode sentar, pode deitar, eles falam, doutora, eu vou dormir. Porque já associam, né? E o legal é que nessa técnica não tem cuspideira, não tem refletor, porque tudo é muito confortável. Ó, por curiosidade também, quando você tá em posição de conforto, relaxado, você não saliva muito. Então, eu não preciso ficar cuspindo toda hora, né? Eu não, o paciente. Então, o sugador, ele dá conta, porque o escoamento é lateral, não tem aquela sensação de sufocamento, de ficar com a boca, sabe, elevada, aquela água. Então, assim, é uma técnica interessante e que eu tenho muito orgulho, né, de poder oferecer isso. Eu, por coincidência, passei há pouco tempo atrás num consultório normal, né? E eu senti a diferença na pele dessa experiência. E aí também me encheu de orgulho, né? Do quanto é gostoso você poder oferecer algo que você defende. E te fortalece, né? Total. Agora me diz uma coisa, da onde que você conheceu isso? Onde que você viu a primeira vez essa cama odontológica e você falou, opa, isso combina com tudo que eu penso? Ou não? Na verdade, foi ao contrário. Ao contrário, a cama que deu o gatilho pro resto. Na verdade, o criador da cama odontológica é um conhecido meu, né? Brasileiro, que é estudante da USP. Sabe aqueles nerds que não quer seguir a carreira clínica, mas que quer inventar moda? Era essa pessoa. E ele desenvolveu a cama odontológica pensando na ergonomia do dentista. Porque eu não preciso ficar debruçada, né, no paciente. Eu fico numa posição assim, de apoio do antebraço, do cotovelo, e ele me apresentou lá atrás. E eu falei, não, nada a ver, já tá dando super certo na minha técnica, né, no normal, não quero essa ideia. E aí, eu tinha uma sociedade com uma amiga, teve um momento que a gente se desfez, e eu falei, bom, já que eu vou começar tudo de novo, eu vou começar totalmente diferente. Mas então, essa parte eu não sabia. Você já tinha uma clínica normal. Já tinha uma clínica normal. Um conceito padrão que a gente conhece. Padrão, muito bem, feliz. Trabalhava feito louca, das 7 à meia-noite. Uma vida de dentista... Normal, padrão. E atendia ainda convênios, ganhava muito bem, mas trabalhando muito bem. Uhum. E quando eu mudei isso, eu falei, bom, eu quero começar diferente. Eu não vou atender mais convênios.
e eu vou trazer um elemento novo. E trouxe. Só que dentro ainda de um conceito consultório, onde tinha recepção, tinha era um pouco diferente, mas ainda lembrava o consultório normal que a gente conhece, né? Que a gente pensa. Então eu percebi que casou muito bem. O entorno precisava acompanhar. Não, porque na verdade, assim, ela sozinha não é nada. Agora, ela como história, ela é tudo. É a estrela. Ela é a estrela. Mas de dentro desse mesmo contexto, Exatamente. Né? É porque é legal, porque quando a gente entra lá, a gente vê tudo menos um consultório. E é essa a ideia. Né? A gente vê tudo menos um consultório. E aí, quando eu entrei lá a primeira vez, lembro que até que eu fiquei chocado. Falei, caraca, que é um consultório, que legal essa ideia. A gente ficou super empolgado, lembra? Quando a gente teve a nossa primeira reunião. Foi sensacional. Thaís, eu ia te perguntar, falar sobre a Moz e eu queria tocar nesse assunto. A gente já conversou sobre isso, do porquê que ela foi uma cura para você. A Moz foi uma cura porque eu acho que eu carregava em mim uma dor de ser vista pelos meus pais, pela vida de forma geral. Eu tenho uma irmã e ela sempre deu mais trabalhinho assim que eu. E eu falo, não é segredo para eles, né? E eu sempre falo assim, eu nunca tive o meu 50% de vocês. Porque vocês sempre precisaram olhar para minha irmã, né? E então me doía não ter eles. Não porque ter você atenção. Demandava menos, assim. Hoje, como mãe, eu até entendo que se eu tiver 2 filhos, eu vou ter que dividir. Mas eu sempre fiz questão de ter os meus 50%. Eu nunca tive. Mas eu sempre fiz questão. E quando e eu ressignifiquei, acho, né? Toda essa sensação de você é especial, você é único, venha ser atendido, eu vou te dar carinho, eu vou te dar colo. É o que eu faço com os meus pacientes. Tanto é que muitos pacientes que têm medo de dentista são transformados quando são atendidos na Moz. Porque, como não remete dentista, não aperta nenhum gatilho de medo e se sentem como nunca se sentiram antes. E eu acho que não só eu, né? Muitos carregam essa questão de... lá no íntimo, né? De, poxa, eu queria atenção, eu queria ser visto, enfim. Então, foi uma cura porque eu consigo dar para os meus pacientes, em forma de trabalho, em forma de cura, todas as dores também que eu carreguei em mim. E que hoje, graças a Deus, graças a muitos anos de terapia, estão muito mais rasas, né? Assim. A gente está aqui para inspirar muita gente, né? A gente, independente do número de visualizações que um conteúdo gere, vai gerar visualização. Então, e por mais que seja uma pessoa, se a gente influenciou, acho que já está valendo, né? Então a gente está aqui para influenciar muitas pessoas. Falando isso, porque eu queria que você explicasse desse processo da Moz. Eu acho que eu vendo de fora e conhecendo a história, a gente pode separar em 2 momentos. O momento inicial de inauguração e um segundo momento em que a gente faz um resgate disso. Eu tô tocando nesse assunto porque eu acho que é legal você passar essa mensagem para pessoas que podem estar vivendo o mesmo momento ou que não sabem o que fazer, né? E você, por ter vivido isso, pode influenciar positivamente muitas pessoas. Da Moz, você tá falando, né? Do período da Moz, da maternidade, do retorno. Eu acho que a maternidade... Eu sempre sonhei muito ser mãe. Eu sempre quis ter uma filha. Na verdade, eu sempre quis ter a Júlia. E veio a Júlia, exatamente. E como eu falei, eu montei a Moz em junho de 21. Em dezembro de 21, eu tava grávida e não sabia. E aí, eu descobri em fevereiro de 22. E eu tive uma gravidez muito difícil. E eu fiquei parada. Atendia muito, assim, pontualmente. A Júlia nasceu e eu quis me dedicar a ela. Fiquei 1 ano e meio parada.
e atendendo... Com a Casa Mos com a montada. Casa Mos montada e atendendo muito pontual, como eu falei. Hoje, mais madura, eu percebo que foi um privilégio eu ter conseguido, né? E foda, a empresa não acabou. Ela tá aí, ela existe, ela tá em pé, mesmo com todas as dificuldades, porque eu acho que todos têm dificuldades em algum momento na vida. Mas que bom que eu pude cuidar, não só da minha filha, mas da minha maternidade, do meu lado mãe, num momento tão precioso que não volta mais, né? Que é os primeiros meses de vida. E quando ela fez 1 ano, que eu consegui falar, tá bom, pronto, agora eu vou olhar pra mim e pra Mos novamente. Ela fez 2 agora há pouco, então eu consigo olhar pra Mos com o peso dela de irmã mais velha. Agora, sei lá, 1 ano atrás, né? 1 ano. Porque eu parei pra cuidar do maior presente que eu já tive, que é minha filha. E você acha que aquela ideia dos 50%, ele se aplica a Mos e Júlia? Não se aplicava. Mas hoje eu percebo que a Mos é tão importante quanto ela. E que, com certeza absoluta, quando minha filha, olhar para tudo que eu passei, tudo que eu vivi e tudo que eu construí e mudei na parte odontológica, ela vai ter orgulho. Então eu não posso deixar ela de lado, né? A Mos. Então, é isso, eu sempre coloquei a Mos em primeiro lugar. Primeiro, antes de mim até, vivia por ela, só que a gente entende a vida só depois que passa, né? Tinha alguém muito importante a caminho que precisava da minha atenção. E aí foi outra renúncia que você fez, né? Mostrando mais uma vez a sua força e tomando um caminho que também é muito difícil, mas hoje você tá aí e eu tenho certeza que você não se arrepende de absolutamente nada que você... Não. Do caminho que você trilhou, né? Não, tanto é que eu só sou hoje todas as dificuldades e alegrias que eu já vivi, né? Então eu tenho muito orgulho mesmo da mulher que eu sou, da mãe que eu sou e grata à vida por me permitir conseguir equilibrar tudo hoje, né? Passamos por perrengue? Sim, claro, acho que todos passam, mas é uma história bonita. Muito. Para os seus pais que eram mais tradicionais, como é que foi Que mudança. Essa apresentação desse conceito para eles? Então, eu acho que eles morrem de orgulho, mas eles também não falam muito. Eles não trocariam o tradicional, óbvio, porque são tradicionais, formados há muito tempo. Outra geração também. A outra geração. Mas talvez pela dor lá que eles carregam de não ter seguido, né? Eles não validam muito. Mas eu tenho certeza. Quando eles falam de mim, eles sabem isso que você falou, né? Poxa, ela podia estar aqui, tão mais fácil. Por que ela foi? E eu acho que como pai e mãe deve ser difícil, né? Sim. Poxa, eu tô aqui, tô ajudando tudo, por que você quer ir lá? É aquele sentimento de proteção, Sim. Né? Thaís, a gente já falou muito de coisas que emocionam, né? Que tem um peso, né? Que a gente carrega um peso muito, muito grande. Então, como daqui a pouco a gente vai caminhar para nossa reta final do episódio, eu quero falar de algo muito legal, que eu sei que vai te encher, botar um sorrisão no seu rosto agora, pra gente falar do Mood Mos, porque a Casa Mos... Aí é uma dúvida, o Mood Mos veio depois da Casa Mos. Veio depois da Casa Mos. Então, como é que nasceu o Mood Mos, que é outro produto sensacional, que veio dessas suas caraminholas aí. Sim. O Mood Mos, na verdade, eu sou inovadora, quero pensar em várias coisas legais, diferentes, para proporcionar essa experiência única para o paciente. E aí eu pensei, no começo de 22, quando eu não sabia que eu estava grávida, eu falei, bom, eu vou fazer um calendário de eventos para levar a experiência Mos de dentro aqui do consultório, que é única, que é diferenciada, para fora do ambiente clínico. Então, eu pensei na ideia de cada mês
associar a algum tema, seja de saúde, de bem-estar, de beleza, e a odontologia junto, né? Mas unir outros profissionais para entregar momentos diferentes, alegres e únicos para esses pacientes e para novas pessoas também. Dá um exemplo de um dos temas que você já fez. O primeiro foi muito maravilhoso, porque eu não esperava e tinha mais de 60 pessoas. Caramba! Foi o do Ibirapuera? Foi o do Ibirapuera, porque janeiro é o janeiro branco, né, no calendário da saúde. Que é sobre saúde mental, saúde, coisa de suicídio, enfim. Então, eu convidei 2 psicólogas para falar sobre isso. Então, a gente fez uma meditação no Ibirapuera, todos com camisetinhas da Moss colorida. Teve um violino, a gente meditou ao som de violino. Foi maravilhoso. E foi a primeira experiência mesmo diferente para esses pacientes e para as pessoas também que vieram, né? Eu ouço muito ainda o pessoal falar, eu nunca vi isso, né? De ter eventos. E é muito novo, né? Criar eventos e associar a parte de saúde. Então, principalmente odontologia. Né? Principalmente odontologia. Eles falam, nossa, nunca vi. E é legal hoje, porque todo mês teve um evento. E eles falam, qual vai ser o próximo? Sabe, assim, eu quero. Ah, não, tá bom, mas vai, por exemplo, agosto é tal, agosto, setembro, outubro, e eles vão se identificando com a temática, sabe? Já teve de coloração pessoal, teve de jiu-jitsu, de nutrição. Infantil, não teve? Infantil. E todos eu penso num nome diferenciado, assim, pra trazer requinte, mas é bem gostoso, dá um exemplo, eu adoro. Dá um exemplo de nome. O de nutrição, que foi em julho, eu pensei em fome de quê? Por que fome de quê? Julho, férias. A gente vai viajar, tá nos hotéis. Não sei se você pensa assim, mas todo mundo fala, não, tô em hotel, o café da manhã de hotel é maravilhoso, eu vou comer. Depois chutar eu o balde. me viro E na verdade, pera lá, essa fome é de quê? É a ansiedade do comer ou é um comer consciente? Você tá com fome de quê? Porque, na verdade, aquela ansiedade toda de viver bons momentos pode te, né, preencher aí com uma comida. E na verdade, essa nutricionista explicou quanto é importante essa consciência alimentar, a escolha boa dos alimentos. Porque quando você muda isso em você, em qualquer lugar você vai fazer boas escolhas. E você não vai precisar comer por ansiedade, sabe? E quem quer participar de um Mude Moss e conhecer a revolucionária Casa Moss, como é que faz? Bom, já começa seguindo a Casa Moss no Instagram, é @casamoss, MOSS, e a gente só consulta. Thaís, pra gente finalizar em grande estilo, esse episódio que foi maravilhoso, eu curti demais, tenho certeza que quem tá em casa também adorou. O seu recado final, seja para alguém especial, seja o que tiver no seu coração aí nesse momento. Eu acho que até para completar e concluir toda essa história que eu falei de ressignificar as nossas dores, a nossa vida, eu vou citar qual é o nome da palavra? Vou citar uma história que é uma técnica de Kintsugi, que é uma técnica japonesa que conta de fragmentos cerâmicos, a reconstrução de fragmentos cerâmicos. Um japonês ganhou uma peça cerâmica, quebrou essa peça e pediu para reconstruir. E aí, quando voltou com essa peça reconstruída, estava toda cheia de, como se fosse... rachaduras? Tinha as rachaduras, mas com grampo. Feia, remendada. E aí a lenda diz que um sábio oriental pegou essa peça e fez todo esse rejunte dos fragmentos com fios de ouro. Era uma cola dourada. E esse japonês, quando recebeu essa peça de volta, olhou, viu que era uma peça quebrada, mas ela foi totalmente ressignificada através dessas cicatrizes douradas. Então, o que eu tenho para dizer, eu acho que é o que eu faço na minha vida diariamente, é ressignificar todas as minhas dores e escolher pintar todas as minhas cicatrizes de ouro, para que lá na frente, tanto a minha filha quanto meu marido e eu mesma me olho no espelho
eu vejo todas essas cicatrizes, as bonitas, fortes e douradas, porque foram elas que me tornaram a peça maravilhosa, né, e especial que sou hoje. E única. E única. E palmas para essa mulher e essa história incrível! Olha, eu não poderia fechar de melhor maneira, né? Obrigado, Thaís. Que aula que você deu aqui pra gente, em vários sentidos. E é assim que a gente termina mais um episódio. Eu falo que a gente senta aqui e passa tão rápido que a gente nem percebe. Então, mais um episódio, vocês aqui com a gente, agradeço demais. Mais uma vez, curte o vídeo, que foi sensacional, se inscreve no nosso canal. Semana que vem, a gente tem mais conteúdos como esse e eu te vejo por aqui.